eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Eu tô tão feliz da gente estar fazendo esta nova série e ela fortalece vocês, mas ela me fortalece também porque este é um assunto que eu tenho muito prazer em falar e eu queria deixar para você a certeza absoluta de que o Espírito Santo de Deus está aí com você. E se você tem ouvido esta série a cada episódio, a cada palavra que tem sido dita aqui e tem sentido o desejo de transformação e mudança, eu tenho certeza absoluta que é o Espírito Santo que tem trazido você até este lugar, até este momento, até este canal. Se você se achar beneficiado com esta mensagem, compartilhe o canal, compartilhe a mensagem, fale para as pessoas que você está ouvindo algo edificante e que pode transformar a nossa vida. O episódio de hoje é Invisível como o Vento. Nós vamos ler agora João, capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. A gente ouve o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sempre sussurrar as folhas, as flores, mas todavia o vento ele é invisível. E o ser humano não sabe absolutamente nada de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo acontece quanto à operação do Espírito Santo dentro da nossa alma. Como os movimentos do vento não podem ser explicados, talvez você consiga de alguma maneira entender que você não tem como explicar quando uma pessoa tem alguma transformação, ainda que pequena, na sua vida. E normalmente uma pessoa não é capaz de dizer o tempo, o lugar, exatamente como aconteceu a sua conversão. Ele não consegue, talvez, detalhar, mostrar para a gente as circunstâncias no processo de transformação. Mas a gente percebe que alguma coisa começa a mudar. E a gente entende que é somente por causa de um agente tão invisível como o vento é que Cristo continua operando no coração das pessoas. Pouco a pouco, sem que a gente tenha muita consciência do que está acontecendo dentro de nós, eu me coloco nessa situação, o Espírito Santo produz dentro da gente impressões que tendem a nos atrair cada vez para Jesus Cristo. A gente pode se pegar meditando em Jesus, lendo as Escrituras, ouvindo as palavras de um pregador. E de repente, ao chegar o Espírito Santo com um apelo mais forte sobre o nosso coração, a gente se entrega alegremente a Jesus. Será que você já passou por isso? Será que você já viveu essa experiência? Aí, algumas pessoas chamam isso de uma conversão repentina. Mas, no entanto, o resultado de longo processo de conquista efetuado pelo Espírito Santo de Deus é percebido de repente, mas esse momento ele é um momento paciente e prolongado de uma vida às vezes.
Eu estou te falando isso porque eu sinto isso na minha vida. E talvez você, às vezes, desanime achando que nada diferente está acontecendo. Confie. Agora que você tem esta possibilidade de conhecer essa pessoa que é o Espírito Santo e que cuida de você, você precisa entender que cada vez que você o buscar, cada vez que você abrir o seu coração, dizendo a Ele o que você precisa mudar, o que você quer mudar, como você quer crescer em Jesus, você vai perceber que, de repente, que não é de repente, mas que é a história, às vezes, de uma vida, que a sua mente, o seu coração começa a ser transformado e mudar. É verdade que o vento, ele é invisível, mas os seus efeitos, os efeitos do vento, eu quero dizer, eles são vistos e sentidos. A obra do Espírito Santo sobre o nosso coração, ela é reveladora. Por cada ato que a gente pratica e que a gente experimenta do poder salvador de Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele toma posse do nosso coração, ele transforma a nossa vida. Eu vou repetir essa frase porque talvez você não pegou o fio da meada. Quando o Espírito Santo de Deus, ele toma posse do seu coração, do meu coração, ele transforma a nossa vida. Gente, é algo que você não tem como controlar e não tem como as pessoas não perceberem. Os nossos pensamentos pecaminosos, eles são afastados completamente. As nossas más ações, elas começam a ser renunciadas por nós. E aí, o amor, a humildade, a paz, elas tomam um lugar da ira, da inveja, da contenda. A alegria começa a substituir a tristeza. E o nosso semblante, a nossa face, o nosso rosto começa a refletir a luz do céu. E eu gosto muito de uma frase, e eu quero que você guarde ela no coração, ela é muito emblemática. Ela diz o seguinte: ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Isso não é lindo? Eu, se fosse você, voltava um pouquinho esse podcast para ouvir essa frase de novo. É impossível a nossa mente, que é tão finita, compreender a obra da redenção. Seu mistério, ela excede ao conhecimento humano, a gente não consegue alcançar isso. Mas, acredite, aquele que passa da morte para a vida percebe que é uma divina realidade. Você sabe o que é passar da morte para a vida? É você estar no mundo de trevas, de pecado, de maus pensamentos, de más atitudes, de más buscas, e você começar a transformar o seu coração na direção divina. O começo da sua redenção, guarda isso no seu coração, é conhecer o Espírito Santo aqui, mediante uma experiência pessoal, e você vai perceber que o resultado desta amizade com o Espírito Santo vai estender-se por toda a eternidade. Porque Jesus, o Espírito Santo e Deus têm um plano de salvação para a sua vida. E Ele quer te mostrar como você vai alcançar a graça de viver uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Pense nisso, ore sobre isso, abra o seu coração a Deus sem vergonha alguma, diga para Ele que você quer essa transformação e que Deus te abençoe.